Por muito tempo, Santa Catarina foi retratada na mídia nacional, na imprensa nacional, como a loira de olhos azuis, embora estejamos num estado com diversas regiões, com cultura multiétnica e multicultural. A figura de Vera Fischer e de outras beldades do passado talvez tenham contribuído para esta imagem estereotipada. Santa Catarina é composta por diversas etnias, fruto das diversas ondas migratórias que aqui se estabeleceram ao longo do tempo. Neste episódio, vamos abordar brevemente algumas destas etnias em Santa Catarina. Lembrando que, pelo critério de número, Santa Catarina é composta por 3 importantes etnias: a portuguesa, a italiana e a alemã. Blumenau, a maior e mais conhecida cidade com influência alemã, foi fundada por Hermann Otto Blumenau, um imigrante alemão que chegou de barco pelo rio Itajaí-Açu, acompanhado de outros 17 colonos alemães, desembarcando à foz do Ribeirão Garcia em 2 de setembro de 1850. E a cidade de Joinville, mais ao norte, ela foi fundada mais ou menos na época de Blumenau. A agenda cultural de Blumenau é centrada em festividades que refletem os costumes e hábitos dos imigrantes europeus, destacando-se a famosa festa Oktoberfest. No entanto, preciso lembrar e destacar de forma enfática: a primeira colônia alemã em Santa Catarina é bem mais antiga do que esta mencionada. Trata-se da cidade de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, povoada em 1829. Ela foi povoada por imigrantes, em sua maioria, vindos das regiões de Hunsrück e Eifel, no sudeste da Alemanha. A história começa em novembro de 1828, após uma longa travessia do Atlântico no brigue Luísa e no bergantim Marquês de Viana, quando 635 imigrantes chegaram nesses veleiros. Eram agricultores, artesãos, soldados, todos provenientes principalmente da região do rio chamado Rio Mosela, atualmente localizada no estado da Renânia-Palatinado, na Alemanha. São Pedro de Alcântara foi fundada pelo major de milícias Silvestre José dos Passos, em 1º de março de 1829. A primeira colônia alemã de Santa Catarina foi fundada, então, às margens do Caminho das Tropas, com aproximadamente 60 imigrantes. Interessante que esta cidade, a mais antiga colônia alemã de Santa Catarina, está situada a apenas 32 quilômetros da capital Florianópolis. Em 2029, São Pedro de Alcântara celebrará 200 anos da fundação da primeira colônia alemã de Santa Catarina. A cidade ainda reserva e preserva muitos dos seus costumes antigos. Se você visitar São Pedro de Alcântara, a sugestão é você deixar o seu carro e sair a pé, desfrutando da natureza, dos produtos artesanais, da aguardente, dos engenhos movidos a água. Algo fantástico nesta pequena cidade preservada, tão próximo à cidade de Florianópolis, cujo passado é vivo na sua cultura, nos seus usos e costumes do seu dia a dia,
na arquitetura da cidade e em muitos outros detalhes que certamente vale a pena conferir. A imigração alemã, entre outras, desempenhou um papel fundamental na formação cultural e econômica do estado de Santa Catarina. Nós não podemos negar isso. Não podemos admitir e esquecer que é um estado multicultural, multiétnico, mas a cultura alemã tem um papel muito importante na configuração do estado, tanto no lado econômico como no lado cultural, no aspecto cultural. A contribuição desta etnia foi fundamental, friso, para vocês, para o desenvolvimento de Santa Catarina. Dos cerca de 50 mil imigrantes alemães que chegaram ao estado, hoje em dia, aproximadamente um terço, ou seja, 2.500.000 pessoas têm ascendência desta etnia. Significativo, não é verdade? Santa Catarina certamente é muito grata pela contribuição da etnia alemã para o que Santa Catarina se tornou ao passar do tempo. A principal atividade econômica de Blumenau é a indústria têxtil, fábricas de grande porte fundadas no século XIX. Blumenau produz cerca de 10% do PIB do estado. Joinville produz 20% do PIB de Santa Catarina, terceiro maior polo industrial da região sul do Brasil. Conglomerados do setor metalmecânico, químico, plásticos, têxtil e de desenvolvimento de software. Blumenau e Joinville também possuem outros grupos étnicos significativos não tratados neste episódio. Muitas outras cidades catarinenses possuem expressivos números de descendentes de alemães, com sólida economia. Mas uma coisa também preciso frisar com bastante veemência: nem tudo foram comemorações, festa relacionado a esta etnia em Santa Catarina. No futuro, dedicaremos um episódio para explorar um período dramático da história, da cultura desta etnia, a etnia alemã em Santa Catarina, no período da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver por que esta é uma história que o vovô, é uma história que o Opa quer esquecer. No quadro Na Memória, apresentamos Jair Felipe. Ele foi conselheiro da Fiesc, com extenso currículo empresarial e cultural. Jair Felipe contribuiu significativamente para a história catarina. Faleceu em 18 de setembro de 2022, aos 90 anos de idade. Jair Felipe concedeu uma entrevista para a revista História Catarina, número 4, de julho de 2007. A etnia dos japoneses de Santa Catarina também tem seu significado histórico muito importante. Então, estamos a falar sobre a Santa Catarina japonesa. Os primeiros japoneses que pisaram em solo brasileiro o fizeram aqui, em Santa Catarina, em 1803, quando 4 náufragos japoneses foram salvos por um navio militar russo. Eles desembarcaram em Florianópolis durante uma escala da viagem de volta para a cidade de Tóquio. Anos mais tarde, a partir de 1956,
é que a imigração japonesa começa definitivamente no nosso estado com os imigrantes que vieram para o Brasil para se estabelecer definitivamente. O período de imigração durou até o ano de 1963, havendo-se fixado no nosso estado e no estado do Rio Grande do Sul, nosso estado vizinho, cerca de 2.500 indivíduos. No coração de Santa Catarina, Frei Rogério é uma das maiores colônias japonesas do sul do Brasil. E é onde está o famoso Sino da Paz. Esse sino foi moldado aproximadamente no ano de 1600. O significado e a importância simbólica do sino está no fato de que o sino homenageia os japoneses da Segunda Guerra Mundial. A cultura japonesa está em toda a cidade, no artesanato, na dança, nas vestimentas, na delicadeza das flores de cerejeira. Os japoneses introduziram várias técnicas de cultivo no Brasil, como a rotação de culturas, a hidroponia, e extraindo o máximo do mínimo de espaço necessário, além do cultivo da soja, que compõe uma alimentação equilibrada juntamente com arroz, peixe e legumes. Isso faz parte, né, do cardápio do japonês no seu dia a dia. Nas artes, divulgaram as pinturas, o bonsai, aquela miniatura de árvores que todo mundo gosta, né? Muitas pessoas em diversas partes do Brasil cultivam em casa um bonsai. Também os japoneses contribuíram trazendo para o nosso país a técnica do origami, uma certa dobradura de papel. Na religião, eles propagaram o shintoísmo, o budismo e o seishinoye. Os esportes também foram introduzidos pelos japoneses, como o karatê, o sumô e o judô. Estes rendem ao Brasil destaque mundial. Pois bem, preciso frisar que o Sino da Paz foi uma das primeiras realizações do movimento pela paz, simbolizando a convivência pacífica entre as nações e que pretende sensibilizar e transmitir às futuras gerações um compromisso de cada um com a paz mundial. Entre as edificações, este monumento da paz, onde está o sino, está no ponto mais alto do parque. O Sino da Paz tem uma longa história e ele foi fabricado por volta de 1600, mas ele adquiriu significado simbólico e especial depois da explosão das bombas nucleares no Japão, principalmente neste caso que estamos mencionando, na cidade de Nagasaki, porque este sino fazia parte do templo Daionji, na província de Nagasaki, no Japão. Ele foi doado pela Associação Internacional da Província de Nagasaki. Quando chegou em Santa Catarina, as vítimas sobreviventes da bomba, que residem em Frei Rogério, seus descendentes, seus familiares, fundaram a Associação das Vítimas e seus descendentes da explosão da bomba nuclear. Ele foi denominado, então, obviamente, né, como já citamos, Sino da Paz, para que desse início ao movimento, tentando conscientizar as pessoas sobre os efeitos da destruição em massa. Ali, na cidade de Frei Rogério, os japoneses e seus descendentes realizam a cerimônia do chá, praticam artes marciais como o Kendo, que é uma modalidade japonesa da esgrima. Na comunidade dos imigrantes japoneses, todos se dedicam à agricultura. São 40 famílias que se especializaram na produção de pera asiática,
mais conhecida na região como pera japonesa. Algo que é fantástico, maravilhoso, muitas pessoas já viram isso em fotos ou vídeos, é a florada da pera japonesa. É um espetáculo. São centenas de buquês de flores brancas e perfumadas, motivo de muita comemoração para a colônia. Um bálsamo, não é? Entre as feridas que estão no inconsciente familiar desta importante etnia de Santa Catarina. A Santa Catarina multiétnica, que consideramos neste episódio, formada pela etnia alemã e japonesa, terá então uma sequência nos próximos episódios. Agora, é importante lembrar que um Estado é formado não pela dominância cultural, pelo domínio cultural de uma determinada etnia, mas a importância das etnias é a soma para o desenvolvimento do Estado, para a cultura multiétnica, para que as pessoas se enxerguem umas às outras e respeitem as suas diferenças. Santa Catarina, sim, é multicultural e os que habitam este estado têm um privilégio de conhecer e de respeitar o diferente no outro cultural, né? No outro étnico. Amigos, foi um grande prazer mais uma vez apresentar um episódio do canal História Catarina. Até o próximo episódio.